Olá, obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal ACN. Para você o nosso grande abraço e o desejo de sempre, muita saúde, muita esperança, muita fé nesses dias difíceis que todos nós estamos passando, né? Pois bem, para você o nosso carinhoso abraço, o agradecimento a você que está ou nos nossos perfis do Facebook nos acompanhando. Tem também a página do Cubo Notícias no Facebook, o Instagram do Cubo Notícias, o canal do YouTube e o nosso site do Cubo Notícias. Para você, por todos esses meios da internet, por todos esses canais da internet, você pode nos acompanhar. E lembrando que lá no nosso site, além das edições do Jornal ACN, você também acessa as informações, as matérias escritas e publicadas lá, principalmente as de Porangaba e região. Bom, gente, hoje no Jornal ACN, hoje quarta-feira, meio de semana, dia 5 de maio de 2021, temos muitas informações e vamos começando já destacando o que a gente vai abordar na edição de hoje do Jornal ACN. Temos notícias nacionais, as principais, falando sobre a tragédia em Santa Catarina, que deixou aí 2 professoras e 3 crianças, 3 bebês mortos, uma tragédia que foi evitada, felizmente, pela coragem de professoras, né, de mulheres que proibiram que essa tragédia fosse ainda maior. A gente vai falar sobre isso já já. Nós vamos destacar também a repercussão dessa tragédia, o velório, né, que aconteceu com mais de 1.500 pessoas, segundo estimativas do Corpo de Bombeiros lá do município de Saudades, em Santa Catarina. Vamos destacar também a repercussão sobre a morte do grande artista, grande ator e comediante, um dos maiores comediantes da atualidade, o Paulo Gustavo, que nos deixou ontem aos 42 anos de idade, vítima de Covid-19. Temos também notícias aqui da região. Vamos falar da cidade de Guareí. Diretor da penitenciária de Guareí morreu 2 meses após contrair o Covid-19. Mas ele não faleceu, pelo que temos aqui de informação, em decorrência das complicações do Covid-19, e sim por causa da dengue. Já já você vai ficar sabendo. Ainda de Guareí, prefeito de Guareí, Juca do Zé Neves, teve alta hospitalar, né? Ele que precisou ser internado em decorrência dos problemas do coronavírus. Ele que é um dos prefeitos da região que estava hospitalizado, mas que ainda está com Covid-19. E vamos falar também do prefeito de Porangaba. O afastamento do prefeito Cal foi prorrogado para 90 dias. Temos também acidente aqui em Porangaba que aconteceu, né, no finalzinho da tarde da última segunda-feira. Novos horários de ônibus, a empresa divulga novo itinerário de viagens Porangaba-Tatuí, nova mudança, de novo, mudou. Você vai saber com a gente quais são os novos horários. Temos também o resumo da 5ª sessão ordinária da Câmara de Porangaba, que aconteceu ontem à noite, e o boletim do Covid-19. Bom, gente, tudo isso e também mais algumas outras coisas, né, mais algumas novidades, você vai ficar sabendo aqui com a gente a partir deste momento. Bom, o Jornal ACN começa, infelizmente, falando dessa tragédia no município catarinense de Saudades. Uma tragédia que chocou todo o Brasil, que deixou todos os brasileiros perplexos diante de uma crueldade inexplicável, pode-se dizer assim, né? Se é que a crueldade é algo explicável em algum momento, mas essa tragédia, esse crime, foi um dos mais inexplicáveis e trágicos da história. Um jovem de 18 anos invadiu uma creche no município de Saudades, em Santa Catarina, ontem de manhã, e de maneira aleatória, pelo menos é o que apontam as investigações,
com golpes de uma espada, matou duas professoras e 3 bebês, 3 crianças. Bom, gente, vamos às informações, às notícias referentes a esse caso que aconteceu ontem lá em Santa Catarina, né? E vale ressaltar também, gente, nós vamos destacar aqui nessa matéria a coragem das professoras que atuaram para inibir que essa tragédia fosse ainda maior, fosse uma tragédia ainda maior. Um jovem de 18 anos armado com um facão invadiu ontem uma creche municipal na cidade de Saudades, a 446 quilômetros de Florianópolis, capital catarinense. Ele desferiu golpes em crianças e adultos dentro do estabelecimento de ensino. Segundo a Polícia Militar, a corporação confirmou ao menos 5 mortes, 3 crianças, você está vendo a imagem das vítimas, e 2 mulheres que eram professoras. A polícia informou que as 2 crianças morreram no local, uma terceira veio a óbito após atendimento médico no hospital em Saudades. Todas são alunas da creche, tinham menos de 2 anos, foi o que confirmou o Dr. Jerônimo Marçal, delegado responsável pelo caso. Já entre as adultas, uma professora morreu no local e uma funcionária da creche foi hospitalizada, mas também não resistiu. De acordo com a PM, o atentado aconteceu no Centro de Educação Infantil Pro Infância Aquarela, voltado para crianças de até 3 anos. Ele entrou no estabelecimento de ensino, golpeou com uma arma branca tipo facão professores e alunos. Depois ele tentou se matar, mas foi interrompido por populares. Está internado em estado grave. Tomara que morra, né? A gente sabe que é pecado desejar a morte para alguém, mas um ser que não dá para se dizer que é humano, algo assim, né, como este ser, o que se pode esperar dele? O que se pode esperar dessa pessoa? Reabilitação? Isso aconteceu ontem por volta das 10 horas. Primeiro ele atacou uma professora de 30 anos que estava na entrada do prédio. A vítima ainda conseguiu correr, mas foi alcançada pelo homem e morreu na escola. Bom, gente, vamos falar sobre essas vítimas, né? Vamos falar sobre essas vítimas. A tragédia ocorrida na manhã de ontem no município de Saudades, na região oeste de Santa Catarina, teria sido ainda maior se não fosse a coragem dessas professoras da instituição. Elas agiram para proteger os alunos na manhã de ontem. Como nós dissemos, foi por volta das 10 da manhã que esse cara aí de 18 anos invadiu o local com uma arma branca, tipo facão, mas que depois que foi apreendida, constatou-se ser uma espada. E todas as vítimas receberam pelo menos 5 golpes com essa arma. Ao perceberem o ataque, as professoras do Centro de Educação Infantil Pro Infância Aquarela rapidamente trancaram as salas em que estavam ocorrendo aulas naquele momento, a fim de impedir que o jovem machucasse os alunos. Segundo a Polícia Civil, ele tentou entrar em todas as salas da creche. Depoimentos foram colhidos e dão a entender que ele tentou entrar em todas as salas e fazer o maior número de vítimas possíveis. Elas, instintivamente, todas elas se trancaram dentro da respectiva sala e seguraram as crianças para dentro, para que ele não entrasse, o jovem no caso. Ele tentou entrar em todas as salas e não conseguiu. Com aquelas mulheres guerreiras lá, sozinhas, com crianças pequenas, evitando que um mal ainda maior acontecesse. Foi o que disse o Dr. Jerônimo Marçal, delegado de Polícia Civil em Santa Catarina.
Em coletiva de imprensa realizada no fim da tarde de ontem, o delegado Dr. Marçal, responsável pelo caso, ele destacou a ação das docentes. Meus parabéns às professoras que estavam lá, a bravura daquelas profissionais, disse ele. No momento, 5 professoras cuidavam de 20 crianças, segundo relatos de moradores. Elas teriam corrido para escondê-los no momento do ataque. Uma das vítimas, considerada uma super-heroína, é a Kelly Adriane Aniesiewski. Apesar do ato de bravura, o ataque deixou 2 professoras e 3 crianças mortas. A professora, a Kelly Adriane Aniesiewski, de 30 anos, ela foi a primeira vítima. Estava na entrada da escola, se prontificou a atender o jovem quando ele apareceu no local, sem imaginar que algo de ruim poderia acontecer. Pega desprevenida, acabou atacada a golpes de facão e, mesmo ferida, correu para alertar quem estava na creche. Ela acabou sendo alcançada e foi golpeada outras vezes. A professora Kelly Adriane Aniesiewski, uma das vítimas do ataque à creche de Saudades, em Santa Catarina, era formada em sistemas de informação. A Kelly gostava tanto de crianças que conseguiu um emprego fora de sua área, virou professora da creche há mais de 5 anos. Hoje a gente tem um projeto que vai repetindo ano a ano, que é o de revitalizar espaços infantis. Aqui na Aquarela foi a primeira que a gente fez e foi por iniciativa dela. O Solários, projeto onde as crianças tomam sol e precisava de mais cuidados, lembra o arquiteto Adriel Kraust, de 24 anos, amigo de Kelly. No perfil do Facebook, Kelly costumava compartilhar mensagens positivas e campanhas beneficentes. Entre ações, publicou recentemente imagens de uma visita a um lar de idosos em Pinhalzinho, cidade vizinha catarinense. Também há posts de quando deixou o cabelo crescer para cortá-los e depois doar a crianças que fazem tratamento de câncer. Ela foi uma verdadeira super-heroína, conseguiu proteger várias crianças, mas perdeu a própria vida, disse Silvana Esther Helfer, prima da professora. Outra grande heroína, filha única, Mirla Renner, essa jovem que você está vendo aqui, ela foi assassinada depois de Kelly. O autor do crime entrou na sala onde ela estava, era uma estudante universitária. A Mirla Renner tinha 20 anos, também morreu em decorrência do ataque. Ela trabalhava como agente de educação, auxiliando professores durante as aulas e morreu após ser encaminhada para o hospital. Nas redes sociais, Mirla se apresentava como estudante de engenharia química na UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina. Padrinho de Mirla, o auxiliar de montagem Ademir Ternus, de 47 anos, estava no trabalho quando soube do incidente na creche. Ele recebeu uma ligação através da esposa. Mal sabia que a afilhada havia sido esfaqueada no local. Era muito querida, simpática, muito dedicada aos estudos de engenharia. Era filha única, disse Ademir Ternos. Outra grande heroína, agora nós vamos falar da Aline Biasbet. Ela sobreviveu, graças a Deus. Ela disse: agi por impulso. Agente educativa Aline Biasbet, de 27 anos, ainda estava em casa durante a manhã preparando-se para o turno que começaria à tarde. Ela era vizinha, ela é vizinha da creche. Mora do outro lado da rua e ouviu gritos de socorro. Era 8, 9, eu estava em casa e escutei gritos de socorro. Quando saí para a rua, vi as meninas da limpeza saindo pelo portão da frente pedindo socorro. Por favor, liguem para a polícia que um cara entrou armado e está matando as crianças, contou ela. Ao ver a cena, Aline diz que agiu por impulso. Pegou uma das crianças e levou até o hospital. Poderia ter sido eu, disse ela. O velório das vítimas foi de muita comoção na cidade de Saudades, em Santa Catarina. O velório das 5 vítimas do ataque aconteceu simultaneamente, muita consternação, indignação no ginásio do Parque de Exposições Teobaldo Hermes.
A despedida começou ontem à noite, reuniu cerca de 1.500 pessoas chocadas com tamanha barbárie. Ao lado dos pequenos caixões brancos das crianças estavam os pais delas, que não escondiam o abalo da perda. Choravam aos pés dos filhos, segurando suas mãos. Uma das mães soluçava alto, inconformada com a partida precoce da filha. O aposentado Aldever Sterch, de 64 anos, é amigo de uma das famílias da criança. Com 2 netos de 5 anos e um outro neto de 8 anos, esperando outros netos, inclusive, ele se colocou no lugar dos pais das vítimas. A gente nunca esperava que isso acontecesse. Aqui o pessoal é muito unido, todos se conhecem. Quando chega alguém desconhecido, a gente já desconfia. O idoso conta que ontem voltava do interior da cidade, onde estava cortando lenha, quando foi avisado pela esposa do ocorrido. Stertz mora próximo ao hospital da cidade e foi às pressas consolar o amigo, o avô de uma das crianças. Eu nem tive coragem para ligar para ele, eu fui direto lá. Ontem, lojistas e moradores colocaram faixas pretas e cartazes com a palavra luto nas portas de estabelecimentos e casas das principais ruas da cidade. O clima é de perplexidade ainda hoje. Um taxista, que pediu para não ser identificado, relatou à reportagem que o suspeito teria ido trabalhar antes do ataque e que, no intervalo, o jovem pegou a bicicleta, foi até a escola para cometer o crime. O taxista disse conhecer a família do suspeito, considerado como alguém calmo, e observou que o pai do suspeito também tem alguns problemas, né? É meio chupeta das ideias, porque teria tentado tirar a vida 2 vezes. O próprio pai teria tentado cometer suicídio, né? E ele foi demovido, foi impedido de fazê-lo pela família. Ou seja, é uma família, parece que é uma família realmente perturbada. Bom, gente, uma tragédia inexplicável que segue sendo investigada. O suspeito aí está no hospital em estado gravíssimo, né? Enfim. Comoção e luto também em todo o Brasil ontem em decorrência do falecimento do grande artista Paulo Gustavo, que nos deixou ontem aos 42 anos de idade, vítima do Covid-19. Como tantas outras vidas, praticamente 420 mil brasileiros mortos para essa pandemia. O ator e humorista Paulo Gustavo, um dos artistas mais populares e admirados da atualidade no país, morreu ontem à noite aos 42 anos, muito jovem, vítima de Covid-19. Criador da personagem Dona Hermínia e de outros personagens inesquecíveis no teatro, na TV e no cinema, ele estava internado desde o dia 13 de março, no Hospital Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O quadro de saúde do Paulo Gustavo piorou muito na noite de domingo, quando ele sofreu uma embolia pulmonar. Antes ele vinha até apresentando melhoras significativas. Chegou a ter redução de sedativos e bloqueadores, interagiu com os médicos e com o marido dele, o Thales Bretas. Na terça-feira, um novo boletim. Ontem saiu esse boletim informando que o ator estava em quadro irreversível. Alguns canais de imprensa teriam divulgado que isso significaria que ele já tinha entrado em processo de falecimento, de morte cerebral, né? O que foi confirmado apenas às 20 horas e 12 minutos, né, pelo próprio hospital. O G1 apurou que a direção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro ofereceu espaço para o velório do ator, mas até a atualização da matéria não havia confirmação oficial sobre o local ou o horário da cerimônia. Ele tinha um estilo de humor acessível, baseado em cenas familiares e cotidianas. Paulo Gustavo conquistou o Brasil, teve uma trajetória enorme de sucesso. Fez produções que chegaram a ser campeãs de bilheteria. Minha Mãe é uma Peça, o filme em 2013, que rendeu 2 continuações. Lançado em 2019, o longa mais recente da trilogia se tornou uma comédia com o maior público da história do cinema nacional. Paulo Gustavo deixou o marido, Thales, 2 filhos pequenos, Gael e Romeu, além do pai, Júlio Marcos, da irmã Juliana Amaral e da mãe, Adéia Lúcia Amaral, que inspirou ele a criar a Dona Hermínia. Tá aí, gente. Infelizmente o Brasil, num momento tão triste, ainda perde mais a graça
né, perde mais motivos para poder rir ou para se esforçar para rir, né? Não que com ele a gente se esforçasse para rir, porque o riso vinha de maneira tão natural quanto a sua interpretação. Gente, o Brasil ficando cada vez mais sem graça. Bom, vamos com o nosso noticiário aqui da região. Morte aqui em Guareí, infelizmente também uma pessoa conhecida dos guareienses e das pessoas aqui da região. O diretor da penitenciária 1 de Guareí, o Marcos Valério Rodrigues Mariano, ele faleceu no sábado, 2 meses depois de contrair e se recuperar do Covid-19. Era jovem também, 51 anos apenas tinha o Marcos Valério, trabalhava na Secretaria de Administração Penitenciária desde 2003. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, lamentou a morte do servidor e afirmou estar prestando todo o tipo necessário de ajuda aos familiares. Nas penitenciárias 1 e 2 de Guareí não há casos ativos de Covid-19 atualmente. Ambas passaram por testagem em massa e desde o começo da pandemia, 960 reeducandos da penitenciária, da P1, testaram positivo para a doença. Todos estão curados, voltaram a conviver em população carcerária. Outros 685 testaram positivo na P2, sendo que 3 faleceram e 682 se recuperaram. Segundo as informações, o Marcos Valério Rodrigues Mariano, ele teria se recuperado da Covid-19, mas foi recentemente infectado por dengue. E em decorrência de complicações da dengue num organismo que já estava fragilizado através do Covid-19, teve Covid-19 recentemente, com o organismo ainda fraco, contraiu a dengue, ele teve complicações da dengue num organismo já fragilizado pelo Covid e não resistiu, infelizmente, deixando familiares, amigos e a sua profissão aos apenas 51 anos de idade. Bom, gente, agora vamos dar uma notícia boa. Vamos vir com uma notícia boa aqui lá de Guareí também. O prefeito Juca do Zé Neves teve alta médica. Ele deixou o hospital, né? Os familiares, inclusive, publicaram aí a foto do momento que ele teve a alta hospitalar, né? Ele deixou ontem o tratamento hospitalar, mas continua ainda fazendo o tratamento em sua casa. Ele ainda não está liberado, ainda está com coronavírus. O prefeito Juca do Zé Neves, que desde a última sexta-feira estava internado em tratamento médico no hospital da Unimed em Sorocaba, da qual possui convênio médico, deixou ontem a unidade hospitalar. Ele precisou ser internado porque teve complicações ocasionadas pelo Covid-19 e complicações pulmonares, comprometimentos pulmonares de 50%. Mas ele teve alta ontem. O prefeito já está em sua residência lá no bairro do Cerro, onde ele vai continuar o tratamento até a sua plena recuperação. Sem maiores riscos que possam comprometer a sua saúde, o Juca do Zé Neves deverá ter um retorno médico já agendado para os próximos dias. Melhoras para ele, que rapidamente ele possa, assumir os seus trabalhos perante a Prefeitura de Guareí, que está precisando, precisando de muito trabalho. Bom, gente, agora neste assunto ainda, nesse tema, nós migramos para o nosso noticiário de Porangaba. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma atualização, porque eu fiz um pedido de informações para tratar desse assunto. Vamos ver se eu tenho alguma coisa que estou vendo agora. Bom, não recebi nada então por parte da Prefeitura de Porangaba, Então eu vou falar apenas o que eu sei até o momento. Bom, pessoal, é o seguinte, ontem a população porangabense, os que assistiram, inclusive daqui a pouco a gente vem com o resumo da sessão da Câmara, mas quem assistiu a sessão da Câmara ontem notou que um dos ofícios apresentados falava justamente sobre o prefeito João Carlos Alves Barros Ucal.
o seguinte: ontem na Câmara foi apresentado um ofício prorrogando o afastamento do prefeito por 90 dias. Todos sabem que o Carlos Roberto da Costa, prefeito em exercício, vice-prefeito, que está em exercício com o afastamento, ele foi empossado ao cargo para ficar 30 dias no cargo enquanto o CAL realiza o seu tratamento contra o Covid-19. Ele segue internado no hospital da Unimed em Tatuí. E ontem veio essa informação de que essa prorrogação de afastamento dele deve ser estendida por 90 dias. E isso está gerando muitas e muitas perguntas. Nós recebemos hoje muitas e muitas mensagens de muitas pessoas perguntando se o estado de saúde do prefeito João Carlos Alves Barros piorou. Nós não temos, a última informação que nós tivemos é que ele passa bem. Nós não temos informação de uma piora do estado de saúde dele. O que acontece? Eu vou comentar aqui da maneira mais ética possível, porque eu também não quero ultrapassar as prerrogativas dos familiares de passar a informação, são eles que autorizam, da prefeitura, que eu acho que a prefeitura deveria, na minha opinião, dar mais informações, já que se trata de um homem público, né, e que tem muitos amigos, muitas pessoas o querem bem, tendo em vista a votação que ele teve nas eleições, uma das maiores da história, né, aqui em Porangaba, uma das maiores margens de voto, né, ao executivo, o que mostra que ele tem admiradores, pessoas que confiam nele, que gostam dele, que são amigas dele, né? Mas enfim, são prerrogativas, como eu disse, e quero respeitá-las, da família, dos familiares do CAL e da prefeitura ao passar essas informações. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que se sabe é que realmente o CAL precisou ser internado, ele teve complicações do Covid-19, precisou da internação, se não tivesse tido as complicações, não precisaria. Então ele foi internado porque teve sim complicações sérias do Covid-19. Está ainda em tratamento. Segundo as informações que nós temos, evoluindo bem ao tratamento e passando bem. O estado de saúde dele, segundo as informações, as últimas que recebemos, é estável e bem, né? Mas ainda em tratamento, em processo de tratamento. Acontece o seguinte: eu vou tentar explicar o que eu sei e o que todos nós vemos, né? As pessoas que ficam em tratamento por mais de 10 dias, e o tratamento do CAL em internação já está chegando aí aos 15, 20 dias, a pessoa que está num tratamento tão prolongado assim, ela tem a cura da doença depois, né? As pessoas chegam à cura, mas depois da cura ainda precisam se recuperar dos vestígios deixados pela doença, das sequelas deixadas pela doença. Há casos em que a doença não deixa a sequela, mas o tratamento sim. Vamos falar de um caso simples. Se você quebra um braço, ele fica engessado, fica parado por muito tempo, você tem a perda de massa muscular naquele membro, você tem a perda das funções do nervo, né, momentâneas, que você vai precisar depois recuperar quando você tira o gesso. Você vê lá que seu braço está dormente, você não mexe ele direito, você não consegue movimentá-lo como movimentava antes, você vai precisar de uma fisioterapia. A mesma coisa a pessoa que fica muito tempo na cama fazendo um tratamento prolongado. Há casos em que o Covid também deixa algumas sequelas respiratórias, é preciso também fazer o tratamento respiratório, né? A fisioterapia respiratória, porque existe a fisioterapia respiratória também. Então tudo isso demanda de um certo tempo. O Covid-19 não é só apenas aqueles 14 dias, não. Isso somente em casos muito leves ou até assintomáticos. Mas quem passa por um tratamento geralmente precisa fazer um trabalho de readaptação, de readequação, ainda mais no caso do CAL. Não estou falando que o caso dele chega à extrema gravidade, até porque não sei, não me trouxeram essa informação, mas ainda mais no caso do CAL, que vai precisar desempenhar as funções de prefeito quando sair do hospital. Então ele vai precisar estar com a respiração boa, com
a movimentação das pernas, dos braços, a movimentação física boa, então vai precisar passar por todo esse trabalho de reabilitação que uma pessoa que fica muito tempo na cama, vários dias na cama, precisa passar, né? Então ele precisa estar com o fôlego bom, precisa estar completamente curado e reabilitado do pós-tratamento. Então vamos ter calma, gente. Assim que nós tivermos maiores informações sobre o seu estado de saúde, a gente destaca. Eu estou passando aqui o que eu sei, né, e o que eu vejo de pessoas que fazem tratamentos um pouco mais complexos, né? Quem sai do hospital nunca sai do hospital já 100% jogando bola, não. Precisa de uma readaptação, um período de readaptação. Provavelmente por isso é que esse prazo, né, de afastamento do prefeito Cal tenha sido prorrogado para 90 dias. Confesso eu que fiquei preocupado, né, com essa prorrogação, mas depois você para, analisa, pensa bem, né? Quem fica tanto tempo no hospital, eu já tive pessoas queridas no hospital e já vi isso, já vivenciei isso. Pessoa que fica muito tempo no hospital, ela não sai 100% curada, ela precisa se recuperar do tratamento em si, que muitas vezes o tratamento acaba até sendo invasivo demais ao organismo da pessoa, né? Bom, gente, vamos ter calma aí. O Cal, se Deus quiser, logo estará de volta aqui em Porangaba. Como nós dissemos, logo deverá estar atuando, mas vamos respeitar e dar o período de descanso também que ele vai merecer no pós-tratamento. Maravilha? Maiores informações a gente publica lá no nosso site. Fique ligado aí nas nossas redes sociais e lá no nosso site do Cubo Notícias. Bom, gente, na segunda-feira aconteceu um acidente feio, mas felizmente sem vítimas fatais, as pessoas envolvidas passam bem. Uma mulher e suas 2 filhas ficaram feridas após esse acidente que você está vendo as imagens aí. O carro ficou muito danificado. Aconteceu por volta das 20 para 5 da tarde, das 16 horas e 40 minutos, na rodovia Castelo Branco, ali na alça de acesso, para entrar na Castelo Branco, ali, sentido interior São Paulo. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária de Tatuí, a motorista do carro, um Fiat Mobi, cor prata, né, ela estava acessando a rodovia pela sua alça, quando bateu na traseira de um caminhão na altura do quilômetro 162, sentido interior capital. Ainda de acordo com a polícia, ela e as crianças foram socorridas e encaminhadas para o pronto-socorro do HC de Botucatu com ferimentos leves e passam bem, graças a Deus. Segundo testemunhas, a mulher e as crianças são moradoras do bairro dos Lopes, aqui em Porangaba. O motorista do caminhão que transportava ração também seria morador de Porangaba. Ele não sofreu nenhum ferimento. A pista também não precisou ser interditada, mas a batida foi feia, né? Tendo em vista aí a situação que ficou o carro. Bom, gente, preste muita atenção agora, porque mudou de novo o itinerário de viagens para Tatuí, Porangaba Tatuí. Outra vez? Empresa Rápido Campinas, por favor, fixe um itinerário aos seus passageiros, aos seus usuários. Vocês estão mudando mais de horário do que garota de programa muda de calcinha. Sou safada. Todo dia quase vocês mudam de horário, pelo amor de Deus. Vamos lá, pessoal, anote aí os horários, vou passar para você. Linha Porangaba Tatuí via Cesário Lange, a partir do dia 8. São mudanças que já valem a partir do dia 8. Parte de Porangaba, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, saindo de Porangaba, tem ônibus às 6h15, às 9h30, às 14 horas e às 16h20. Saindo de Tatuí, às 7h30, ao meio-dia e meio, às 16h30 e às 17h40. Parte de Porangaba no sábado, agora no sábado. Sai de Porangaba para Tatuí. Isso via Cesário Lange, às 6h15 da manhã, às 9h30 e às 14 horas. E vem de Tatuí para Porangaba aos sábados, também via Cesário Lange, meio-dia e meia, às 15 horas e às 16h30. No domingo e nos feriados, sai de Porangaba... não tem. No domingo e feriado não tem ônibus, portanto, para Tatuí. Tinha que ter pelo menos uma ou duas, mas não tem. Domingo e feriado, então, nem de Porangaba para Tatuí, nem de Tatuí para Porangaba.
Bom, maiores informações aí tem o telefone, o 3315, né? 3339-9849 e o 3251-15 também, né? 3251-1104. Bom, a gente até entende que essas mudanças nos itinerários de viagem devem ser as restrições sociais, aos períodos de restrição da pandemia, mas está mudando demais, gente. Está mudando demais. E eu penso assim, quanto mais você restringe o transporte, é pior, né? Quanto menos linhas de transporte, é pior no período de pandemia. Porque você acaba gerando aglomeração dentro daquela linha, daquele horário, né? Enfim. Bom, é a minha opinião. Mas espero que todos aí tenham anotado os horários, tá bom? Se tiver alguma dúvida aí, volta o vídeo, rebobina o vídeo. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Bom, gente, mas vamos mudar de assunto, vamos falar da sessão da Câmara ontem aqui em Porangaba. Foi uma sessão que não apresentou assim tantas matérias diferentes. Nós tivemos aí de mais prolongado a apresentação de um projeto de lei complementar, que é o 01/2021. Já é um projeto de lei que estabelece as diretrizes, ou seja, as regras, o andamento, as leis que devem ser respeitadas para elaborar a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, o orçamento da prefeitura no ano que vem. Bom, mas antes disso, a sessão da Câmara começou com a leitura do ofício 148/2021, que encaminhou o balancete com as receitas e despesas RREO de março de 2021. Depois, sim, nós tivemos o ofício 152 com esse projeto de lei complementar, que é o 01/2021, que estabelece as diretrizes, regras, leis que deverão ser observadas e seguidas para elaborar a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, o orçamento do ano que vem, né? Foram apresentadas aí, portanto, as diretrizes, as regras, as leis, as modificações que farão parte da construção da LDO para 2022. Foi apresentado também algumas tabelas, né, definindo as metas anuais, as metas fiscais atuais e fixadas em 3 exercícios anteriores, né? Essas metas servirão de um comparativo para as metas do ano que vem. Também teve a tabela de evolução de patrimônio, recurso de alienação de ativos, receitas previdenciárias, estimativa e compensação de receitas e renúncia de receita, margem de aumento das despesas obrigatórias, demonstrativo de risco fiscal e previdenciário, blá 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 blá. Tudo isso consta, portanto, desse projeto de lei complementar, que é um projeto de lei um tanto quanto extenso, né? Mas que foi apresentado já ontem na Câmara, já deve ser, portanto, avaliado pelas comissões da Casa, seguiu para análise das comissões da Câmara e depois da análise da comissão vai para a elaboração da LDO, que é feita também na Câmara, e por fim, lá no finalzinho do ano, a LDO já elaborada com o que será aplicado, onde será aplicado e quanto será aplicado. Aí sim, lá no finalzinho do ano, a gente vai saber quanto que Porangaba vai ter de dinheiro e quanto vai gastar, vai direcionar esse dinheiro para o exercício de 2022. Bom, depois disso foi feita a leitura do ofício 153/2021, que foi o que eu já falei agora há pouco, um ofício que deixou as pessoas um tanto quanto assustadas, né, que dispõe do afastamento do prefeito João Carlos Alves Barros por 90 dias em decorrência do tratamento do Covid-19. Lembrando que esse ofício foi lido na Câmara e nele está anexo o atestado médico elaborado pela equipe médica do Hospital Unimed de Tatuí. Mas como eu disse, né, faz parte também do tratamento, a reabilitação pós-tratamento
do prefeito e ele está fazendo um tratamento bem prolongado. Evidentemente ele teve complicações graves do Covid-19, mas está fazendo o tratamento e, segundo as informações que recebemos, evoluindo bem ao tratamento, mas claro que depois ele precisa do período de reabilitação pós-tratamento. Então, vamos evitar alarde nesse momento, tá, pessoal? Vamos ter calma. Se Deus quiser, logo logo ele está por aí. Leituras das indicações. 31/2021 indica a Prefeitura para prestar auxílio através de subvenção mensal à Associação Amor de Bicho de Porangaba e isenção fiscal também à Associação Amor de Bicho. Ou seja, essa indicação, que é de autoria do vereador Samir Ribani, acho muito boa a indicação, mas faço aqui um pequeno adendo. Eu não sei se a Prefeitura pode fazer a isenção fiscal da Associação Amor de Bicho, porque pode ser considerado renúncia de receita. Renúncia de receita é crime de improbidade administrativa. Não sei então se pode. Mas se puder, que o faça, né? Então pede aí que a Prefeitura preste esse auxílio através de subvenção mensal à Associação Amor de Bicho de Porangaba, que merece e muito. Teve gente, inclusive, há uns 4 anos atrás, que prometeu que ia dar parte dos subsídios à Associação Amor de Bicho. Deu 1, 2 meses só, depois não deu mais. Muito afiado! Coisa feia, prometer e não cumprir algo para uma associação com um trabalho tão sério quanto a Amor de Bicho, né? E teve outra associação também que recebeu essa promessa de recebimento de um subsídio aí de uma certa pessoa, também recebeu só uns 2 meses e não recebeu mais. Que feio isso, hein? Não necessite a garantia sou eu. Sim. Mas está aí a indicação muito boa do vereador Samir para que a Prefeitura auxilie através de uma subvenção, através de uma verba mensal para auxiliar a Associação Amor de Bicho. Indicação 32, indica a implantação de iluminação no loteamento Parque dos Pássaros, no bairro dos Alves, que é um loteamento legalizado e paga a taxa de iluminação. Indicação boa também, essa do vereador Michel Serafim. Indicação 33/2021 indica que seja firmado um convênio com o Laboratório de Análises Clínicas, que a demanda alta no HC está gerando transtornos, atrasos e cancelamentos de exames laboratoriais de rotina e exames de imagem. Ou seja, essa indicação a 33 aqui pede para que a Prefeitura faça um convênio com uma empresa que tem exames laboratoriais, faça a coleta de exames laboratoriais e também até de exames de imagem, para que essa empresa realize o exame de maneira terceirizada, já que muitas vezes você vai para a Unesp e com a demanda alta lá da Unesp, que está super lotada com os casos de Covid e outras doenças que se acumulam em decorrência da lotação por Covid, né? Então o HC acaba não fazendo, atrasando a realização dos exames, cancelando esses exames laboratoriais de rotina. Então essa indicação pede para que seja firmado um convênio com o Laboratório de Análises Clínicas também. Temos aqui também o requerimento 20/2021, requer à Prefeitura informações sobre se há possibilidade dos cidadãos fazerem todo tipo de tratamento dentário através do SUS. Inclusive o tratamento de canal e outros tratamentos um pouco mais complexos, né? A justificativa é que a população de baixa renda muitas vezes não tem acesso a dentistas para fazerem tratamentos de canal, né, colocação de ponte, essas coisas, né? E, portanto, o vereador Samir fez esse requerimento, questionando também se existe um convênio para se fazer esse tipo de tratamento dentário completo aqui em Porangaba. Até ano passado, a Prefeitura, inclusive, tinha recebido para fazer esse convênio R$146 mil, já estavam, inclusive, depositados. Só bastava enviar a papelada para dar andamento no convênio. E uma ex-diretora de saúde, que ao invés de se preocupar com isso, ficava se preocupando com o que a gente publicava no nosso site, ela não apresentou a papelada para dar andamento nesse convênio e o município perdeu R$146 mil. Tem demência?
graças a essa competentíssima ex-diretora de saúde no ano passado. Que maravilha, parabéns para ela, viu? Essa daí vai merecer os parabéns eternos por isso. Requerimento 21/2021 pede informações sobre o repasse das verbas do pedágio e qual será a sua utilização em 2021. Requerimento do vereador Michel Serafim. Depois tivemos aqui requerimentos 22. Requer voto de pesares pelo falecimento do senhor Jorge Albino Machado. Requerimento 23. Requer voto de pesares pelo falecimento de Vanderly Albino, a Wanda, né, que faleceu no dia 13 de abril. Voto de pesares a Vanderly Albino. Requerimento também, o 24/2021, requer voto de pesares pelo falecimento do Alessandro Fonseca Machado, no dia 13 também. A Wanda e o Alessandro vítimas de Covid, né? Também o Roberto Bellarmino, né? O Roberto do Raio X, como sempre foi conhecido aqui em Porangaba, ele faleceu no dia 25/4. A Câmara fez o requerimento de voto de pesares ao falecimento do Roberto Bellarmino. Faleceu dia 25 também, infelizmente, vítima de Covid. Bom, gente, projeto de lei 14/2021, que dispõe de denominação de logradouro público, também foi lido ontem, fica denominado de Rua Dorvalino Marcelino de Arruda, rua projetada no Recanto Verde, no bairro das Partes. Esse requerimento, aliás, esse projeto de lei de denominação de logradouro público é do vereador Michel Serafim. Ele foi lido e encaminhado para análise das comissões. As comissões ontem da Câmara deram pareceres favoráveis a outros projetos de lei de denominação de logradouro público. O 08/2021, denominação de logradouro público da Estrada Municipal Valdomiro Merlim, a PGA, entre a PGA do bairro do Moquém e do bairro da Serrinha, é de autoria do vereador Eduardo Bertin. O parecer da Comissão de Justiça e Redação foi favorável e depois o projeto de lei foi votado também e aceito por unanimidade. Parecer favorável também da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 09, que denomina de Rua Pedro Matias de Oliveira a rua projetada no Jardim Bela Vista 2, no bairro dos Nunes. É de autoria também do Eduardo Bertin. O parecer da comissão foi lido, favorável. O projeto de lei de denominação da Rua Pedro Matias de Oliveira, da rua projetada no Jardim Bela Vista, também foi votado. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Na palavra livre, quem começou falando ontem foi o Gilmar Passos. Ele falou sobre a votação da semana passada, que retirou os 10% do pagamento de honorários advocatícios que era cobrado pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura em processos não judiciais. Com a votação da semana passada, esses 10% de pagamento de honorários em processos não judiciais, né? Essa multa aí, esse pagamento de honorário foi retirado. Ele disse que recebeu pressão de autoridades. Ele não disse quais são as autoridades, né? Mas a gente sabe qual é a autoridade aí em questão. Recebeu pressão dessa autoridade para que não votasse a favor desse pagamento de honorário advocatício, para que votasse contra, para que permanecesse. Ele falou que essa cobrança para votar contra chegou a soar como ameaça, mas mesmo assim votou pelo corte do pagamento. Falou que essa cobrança era desnecessária e que poderia reavaliar a volta da cobrança em outro momento oportuno, talvez em 2022. Vereador Gilmar, eu não sei se o senhor falou isso para agradar ou estava com medo do procurador da República. Oi? Da República não, do procurador da Prefeitura. Porque não pode reavaliar essa cobrança. Ela é inconstitucional, ela é ilegal, ela não pode ser feita. Não tem nada que reavaliar em reunião com o prefeito no ano que vem, nada para voltar com essa cobrança. Não. Independente do período ser de pandemia e de crise, ela é inconstitucional. Com ou sem pandemia, com ou sem crise, ela não pode ser cobrada. Não sei porque que o senhor falou isso, mas enfim, né? Na palavra livre, vereador Samir,
Ele falou sobre o requerimento 20, pediu para o prefeito estudar a possibilidade de se fazer um tratamento dentário completo, com mais serviços para atender as famílias de baixa renda. Falou sobre a indicação 31, sobre a ajuda à Associação Amor de Bicho, pois ela tem um trabalho de cuidados com mais de 200 animais recolhidos que foram abandonados. Ela recolhe esses animais e cuida dos animais. A Associação Amor de Bicho, ela não tem fins lucrativos, apenas cuida dos animais abandonados. E atualmente são mais de 200. O Samir falou sobre a dengue em Porangaba. Disse que muitos casos estão aparecendo. Disse que a vigilância está fazendo a sua parte, fiscalizando e fazendo a dedetização de imóveis. Mas pediu para as pessoas também fazerem a parte delas, denunciando locais sujos e com água parada. Eduardo Bertin, ele finalizou a palavra livre, agradeceu os vereadores pelas matérias apresentadas, disse que essa gestão começou com muitas dificuldades em decorrência da pandemia e disse que passou também pela doença, pela internação, mas que felizmente hoje ele está bem. Ele disse que o prefeito Cal tinha vontade de já começar transformando a cidade nessa gestão, mas que as dificuldades não tornam essa transformação imediatamente possível. E disse também que o problema de saúde do prefeito Cal, o afastando por 90 dias, também dificulta a realização rápida desse projeto de governo. Agradeceu ao secretário de Obras, o Ricardo Fogassi, pelo trabalho de limpeza e nivelamento que vem realizando em algumas estradas rurais. Falou sobre a Avenida Eliodoro, que liga ali a Avenida Cristino Manuel de Miranda ao loteamento Adonai. Ele falou sobre o excesso de poeira. Gente, só Porangaba mesmo que tem uma avenida duplicada de terra. Mas que porra é essa? Ele pediu para o secretário de Obras fazer lombadas no local, umas 4 lombadas. Pelo amor de Deus, 4 lombadas no trechinho de 100 metros de avenida? Não. 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 Não, não. Não. Ui! A Avenida Eliodoro, a única avenida, eu acho que do estado, que é a avenida duplicada de terra. Ainda vai colocar 4 lombadas de terra também na avenida de terra. Bom, vamos fazer um negócio, já que tem preguiça de se asfaltar o local, né? O jeito mais fácil, então, em vez de colocar lombada, mais fácil e creio que mais barato, inclusive, porque não vai precisar de máquina nem de nada, é puxar uma cerca e fechar aquilo ali logo. Uma avenida duplicada de terra com 4 lombadas. Meu Deus do céu. Me dão licença, eu vou cagar. Ai, Jesus Cristo. Bom, o Eduardo Bertin também pediu para que haja união neste momento, para que nós possamos passar pelas dificuldades da pandemia e também as dificuldades administrativas a qual Porangaba se encontra. Bom, é isso, gente. A sessão da Câmara ontem foi relativamente curta, sem a apresentação de muitas matérias. Vamos falar do boletim Covid, gente, rapidinho aqui. Nós temos 4 novos casos, aliás, 6 novos casos de Covid-19, né? Era 554 no último boletim, hoje, aliás, 544. Tá dormindo, Wellington? Ai, menino. 544 no boletim de segunda-feira, né? E hoje, quarta-feira, são 550, ou seja, 6 novos casos. Infelizmente, existem 4 pessoas internadas no HC ou em hospitais aqui da região, fazendo tratamento em hospitais. 24 pessoas estão fazendo tratamento domiciliar. São 39 casos suspeitos. É um número muito alto de casos suspeitos ainda. São 510 recuperados e, infelizmente, 12 óbitos. Bom, gente, esse é mais um boletim Covid-19, foi atualizado no final dessa manhã, com 6 novos casos. É um número menor do que o último boletim, né, que nós apresentamos na segunda-feira, que trouxe 12 novos casos. Mais, né?
16 novos casos que foram detectados no final de semana. Então aqui são 6 novos casos. Mas não deixa de ser um outro boletim que traz novos casos. Em 2021 nós ainda não tivemos um boletim sem casos, né, com o número 0 de novos diagnósticos. Infelizmente não tivemos ainda em 2021 um boletim atualizado com o diagnóstico 0 no intervalo de um para o outro. Todos os boletins em 2021 trazem alguns casos novos diagnosticados de Covid-19 no nosso município, o que mostra que a doença está ativa e sem tirar folga aqui na nossa cidade de Porangaba. Por isso, continue se cuidando. Não ache que a coisa está melhorando, não, porque não está. O pessoal está falando que está desacelerando aí, mas ontem nós tivemos mais de 3.400 mortes em 24 horas em todo o Brasil. Não sei aonde que está melhorando. Cuide-se. Cuide-se. Vamos finalizando o Jornal ACN de hoje. Que Deus lhe proteja, lhe dê muita saúde, muita paz, esperança, muitas alegrias na medida do possível. Fique com a santa paz de Deus e até a próxima.